Irmãos amados, a paz do Senhor e bom dia a todos. Gostaria de trazer uma palavra nessa manhã para nossa meditação que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Amém? Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Queridos, esse texto vai falar de um momento muito difícil na vida de um profeta, o profeta Isaías. Algumas pessoas costumam dizer, alguns estudiosos, que Isaías era neto ou sobrinho do rei Uzias. E eu gostaria de trazer para você, nessa manhã, uma palavra porque se Isaías tinha um parentesco com o rei Uzias, e a Bíblia vai falar que ele começa esse texto dizendo no ano em que morreu, a gente pode perceber que a morte do rei Uzias teve um significado importante para o profeta Isaías, porque ele vai lembrar desse momento, né? E esse ano de 2022, irmãos, foi um ano muito difícil para muitas pessoas, porque foi um ano que foi marcado por muitas perdas, muitas decepções, muitas tristezas e muitas coisas que aconteceram que trouxeram para a nação brasileira um certo ar de desânimo, de derrota. E eu gostaria de trazer uma palavra para você. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez você se encontre diante de uma perda, diante de uma situação que talvez paralisou a tua fé, paralisou os teus propósitos, teus projetos de vida, assim como talvez possa ter acontecido com o profeta Isaías, diante de uma perda de um ente querido, né? E a Bíblia vai falar que o rei Uzias, ele foi um rei muito bom. Ele reinou no reino do sul, no reino de Judá, durante 52 anos aproximadamente. E ele foi um grande rei, ele marcou a história daquele povo, ele marcou a história de Judá, embora ele no final da sua vida ele tenha cometido um pecado diante do Senhor, e esse pecado, a consequência desse pecado, diz que ele foi acometido de lepra por causa desse pecado. Mas o rei Uzias foi um grande rei sobre Judá. E acredito eu que por ele ter sido um grande rei, pelo reino dele ter sido muito próspero, por ele ter restaurado a adoração ao Senhor em Judá, ele marcou a vida de muitas pessoas. E no ano em que ele morreu, a Bíblia diz que houve um grande luto sobre Judá. As pessoas sentiram muito a perda desse rei. E a Bíblia vai dizer aqui que Isaías marcou tanto a vida de Isaías, esse momento da morte do rei Uzias, que Isaías começa esse texto dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. E talvez você está sendo marcado por situações nesse ano de 2022. E a tua história, talvez daqui a alguns anos, vai ser contada. No ano de 2022, eu tive muitas perdas, muitas decepções, e Deus nessa manhã quer falar com você. Sabe, às vezes, as perdas, elas podem trazer coisas extraordinárias para a nossa vida. Porque Deus, ele tem o poder, né, de no momento da dor, ele vir trazer a cura, trazer a paz. No momento de tribulação, trazer a paz. E o mesmo profeta Isaías, no capítulo 61, ele vai dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele. Que o Espírito do Senhor ungiu ele para curar, para trazer alegria para os tristes, para restaurar aqueles que estão, sabe, tristes, para libertar os cativos. E o tremendo desse momento é que no momento da dor, Deus se revelou para o profeta Isaías. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E eu quero dizer para você nessa manhã, talvez Deus quer se revelar para você nesse momento de dor. E acredito que Isaías não viu assim meramente por coincidência o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías buscou ao Senhor. Isaías, ele clamou ao Senhor, porque no momento da dor é um momento oportuno para que nós clamemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, porque ele quer se revelar. Deus, ele continua querendo se revelar, como ele se revelou para o profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele viu os serafins que estavam sobre o trono do Senhor.
e com duas asas eles cobriu o seu rosto. E quando fala sobre cobrir o seu rosto, está falando, traz uma revelação para mim e para você. Eles cobriam o rosto porque eles não queriam ser vistos pelo profeta Isaías. Eles não queriam mostrar a glória que estava nos seus rostos para o profeta Isaías. Eles queriam que Isaías olhasse somente para o trono, para aquele que está sentado no alto sublime trono. E quando a Bíblia diz também que com as outras duas eles cobriam seus pés, né? A palavra serafim é aquele que arde em fogo, né? E se esses serafins, esses anjos tão maravilhosos ardiam em fogo, seus pés, acredito eu, que tinha algo extraordinário. E eles também cobriram seus pés. Sabe por quê? Porque eles não queriam que o profeta Isaías olhasse para os seus pés. E pés diz respeito à purificação, à santificação, né? A Bíblia vai dizer: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, né? E eles não queriam mostrar nada de extraordinário que havia nos seus pés para o profeta Isaías. Eles tamparam. Sabe por quê? Porque eles queriam que Isaías olhasse somente para o trono, para aquele que estava assentado no alto e sublime trono. E a Bíblia vai dizer também que com as outras duas asas eles voavam. E quando eu vejo essa palavra que eles voavam sobre o trono, né, acredito eu que nas asas dos serafins havia, sabe, música, havia adoração. E quando eles voavam sobre o trono do Senhor, a adoração, eles expressavam a adoração, a mais pura adoração sobre o trono do Senhor. E eu quero dizer uma coisa nessa manhã, sabe? Olhe para o trono, olhe para aquele que está sentado no alto sublime trono. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E a Bíblia diz que só se ouvia uma voz que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estavam ali adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nesse momento de dor, meu irmão, adore ao Senhor. Eles estavam dizendo para Isaías: Isaías, mesmo que você esteja sentindo, sabe, a perda do rei Uzias, adore ao Senhor. Quando você está diante do Senhor, você tem que adorar, você tem que dizer para Ele que Ele é santo, 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 que Ele é digno de toda honra e toda glória e toda adoração. E eu quero te trazer uma palavra nessa manhã, para que você comece a adorar ao nome daquele que vive e reina. Não fique olhando, não se distraia. E foi isso que os serafins fizeram. Eles tiraram tudo aquilo que podia distrair a atenção de Isaías e apontaram somente para o trono. Então olhe somente para o trono, para o alto, para aquele que está sentado no alto sublime trono. Tire os teus olhos das coisas da terra nessa manhã. Olhe para o trono, clame ao Deus de Israel, busque aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque Ele quer se revelar para você. Deus quer revelar a glória dele para você nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus, pare de olhar para as situações, para as perdas, para as derrotas, para as situações contrárias, porque Deus ele quer mostrar a sua glória, mesmo nesse momento de dor. Deus é especialista nisso. Depois da tempestade vem sempre a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus quer revelar coisas extraordinárias para você nessa manhã. Entenda esse momento de dor, esse momento talvez de perda, como um momento que Deus quer se revelar para você, como se revelou para o profeta Isaías. Amém? Não deixe passar esse momento. É um momento onde o teu coração ele só está enxergando uma coisa: aquele que está no alto sublime trono. Então olhe para o Cordeiro, olhe para aquele que é digno de toda adoração e o adore em espírito e em verdade. É isso que ele espera de você. Diga para ele que ele é santo, santo, santo. Amém? Fique com essa palavra para o teu coração nessa manhã, em nome de Jesus.